Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema da densidade, tá? A densidade simplesmente, pessoal, é a divisão entre a massa e o volume daquele objeto, tá? Então nós temos aqui, ó, D é a densidade, M é a massa do objeto e V é o volume do objeto, tá? Então para a gente encontrar a densidade, a gente divide a massa pelo volume, ok? A massa, pessoal, a gente encontra em gramas, miligramas, quilogramas, etc, tá? Então, essas são as unidades aqui que eu estou colocando mais comuns da massa, mas tem outras, tá? Mas é importante notar que essas aqui são as mais comuns que a gente vai encontrar por aí. O volume, geralmente, ele vai ser dado em ml, né, ou mililitros, centímetros cúbicos, lembrando, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, tá? Litros e metros cúbicos. Geralmente são essas as unidades de volume que a gente encontra. E a densidade, como é a razão entre a massa e o volume, então a unidade da densidade é uma razão entre uma unidade de massa e uma unidade de volume. Por exemplo, grama por ml, ou grama por centímetro cúbico, ou quilograma por metro cúbico, e assim por diante, ok? Estou colocando apenas alguns exemplos, mas outros podem surgir também, ok? Por exemplo, pessoal, aqui eu tenho o seguinte problema. Ó. Determine a densidade de um objeto que possui massa igual a 4 gramas e volume igual a 5 ml. Então, aqui diz, ó, massa, 4 gramas, e volume igual a 5 ml. E o problema aqui é determine a densidade. Então, eu vou ter que utilizar aquela expressão, né? Densidade é massa dividido pelo volume. Então, a massa aqui, 4 gramas. E o volume, 5 ml. Então, nesse caso, a minha densidade é simplesmente 4 dividido por 5, vai dar 0,8. E a unidade é gramas por ml. Ok? Então, um problema bem simples é só dividir a massa pelo volume que a gente encontra a densidade. Olha esse outro problema aqui, ó. Calcule a massa de um objeto de densidade igual a 3 gramas por ml e apresenta um volume de 8 ml. Então, percebam que nesse caso é um pouquinho diferente do outro exemplo. Aqui eu quero calcular a massa. Eu já sei a densidade e sei o volume, e eu quero a massa, tá? Então, ó, densidade, 3 gramas por ml. E o meu volume, 8 ml, tá? Então, aqui eu tenho a densidade e tenho o volume, e eu preciso calcular a massa. Então, eu vou usar a mesma expressão, ó. Densidade é igual a massa dividido pelo volume, tá? Então, densidade aqui, ó, eu já tenho 3 gramas por ml. Igual a massa eu vou calcular, porque está dizendo aqui, calcule a massa. Então, eu vou deixar ali a letra M. E o volume do objeto, 8 ml. Tá? Então, percebam que eu tenho o volume, eu tenho a densidade, né? Tenho a densidade de volume, mas não tenho a massa. Quando a gente se depara com esse tipo de problema, a gente multiplica cruzado, tá? Então, o que a gente faz aqui, ó? Vamos considerar aqui uma fração, ó, e a gente faz o seguinte, ó. Vou colocar aqui denominador 1 e multiplicar cruzado. 1 vezes o m dá m. 3 vezes 8, 24. Percebam o seguinte, ó. Grama por ml vezes ml. Então, eu vou ter aqui, ó, grama. O ml vai cancelar com o ml aqui, tá? Então, a massa em gramas, ok? Então, a massa do meu objeto aqui, 24 gramas, tá? Então, esse aqui é o outro problema, ó. Determine o volume de um objeto que possui massa 6 gramas e densidade igual a 3 gramas por ml, tá? Então, ó, o volume eu não sei, eu preciso calcular. A massa, 6 gramas, e a densidade igual a 3 gramas por ml. Tá? Então, qual é a expressão que eu vou utilizar?
a mesma de sempre, tá? Então, densidade é igual a massa dividido pelo volume, tá? Então, densidade, 3 gramas por ml, igual a massa aqui é 6 gramas, e o volume aqui do meu objeto, eu não sei, né? Eu preciso encontrar. Do mesmo jeito que a gente fez no exemplo anterior, a gente também vai fazer aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, denominador 1 e a gente vai multiplicar, então, cruzado, tá? 3 vezes V, 3V, igual a 1 vezes 6, dá 6. Então, isso implica que volume é igual a 6 dividido por 3, tá certo? Então, 6 dividido por 3 dá 2. 2 o quê? 2 ml, né? Mililitros. Então, o volume desse objeto, 2 mililitros, tá? Percebam aqui, ó, grama com grama vai cancelar, vai sobrar só o ml, que é a unidade de volume, tá, pessoal? Então, é bom ficar atento às unidades, tá? Então, lembrando, no caso, ó, se a densidade está em gramas por ml e a massa está em gramas, o volume naturalmente vai sair em ml, né? Ou mililitros, ok? Vamos fazer um outro exemplo. Esse exemplo 4 aqui é exatamente igual ao problema anterior, tá? Determine o volume de um objeto que possui massa 3 gramas e densidade igual a 0,5 gramas por ml, tá? Então, aqui a massa, 3 gramas, e a densidade igual a 0,5 gramas por ml, tá? Então, a fórmula da densidade é densidade igual a massa dividido pelo volume. Então, a densidade aqui a gente sabe que é 0,5 gramas por ml. E aqui a massa, 3 gramas. E o meu volume, eu preciso descobrir, né? Determine o volume. Então, nesse caso, ó, vamos colocar aqui denominador 1, e nós vamos colocar aqui a multiplicação, né? Nós vamos multiplicar cruzado, tá? 0,5 vezes V, 0,5V, igual a 1 vezes o 3. Então, 1 vezes 3 dá 3. Então, isso implica que volume é igual a 3 dividido por 0,5, tá? 3 dividido por 0,5 dá 6. 6 o quê? ml, tá? Então, ó, densidade gramas por ml, massa gramas. Então, o volume tem que ficar em ml, tá certo, pessoal? Então, não pode esquecer da unidade. E anotem o seguinte aqui, que muita gente às vezes confunde, ó. 0,5V é igual a 3. Então, esse 0,5, ó, ele vai passar para cá dividindo, tá certo? Quando a gente vai isolar o V, o 0,5 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, tá? Então, cuidado para não inverter, tá? Eu já vi muita gente colocar 0,5 dividido por 3, tá? E aí vai dar um resultado completamente errado, ok? A gente também pode usar, pessoal, a densidade para poder analisar se um objeto vai flutuar ou se ele vai afundar em um determinado líquido, tá? Então, aqui eu tenho esse O aqui, ó, é de objeto e o L é do líquido, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma bolinha, tá? Em vermelho aqui, ó. Essa bolinha tem uma densidade menor do que a densidade do líquido. Então, nesse caso, a bolinha simplesmente flutua, tá? Sobre o líquido, ok? Aqui, ó, eu tenho uma outra situação em que a densidade do objeto e do líquido tem o mesmo valor. Então, simplesmente a gente vai ter que o objeto vai flutuar totalmente submerso ali, ó, no meio do líquido, ok? E se o objeto tiver uma densidade maior do que a densidade do líquido, ele vai simplesmente afundar, vai lá para o fundo do recipiente que contém esse líquido, ok? De uma maneira semelhante, a gente pode também olhar para dois líquidos, a gente pode pensar em dois líquidos, tá? Então, quando esses dois líquidos eles são immiscíveis, né? Quando no popular a gente fala eles não se misturam, mas não é um termo muito correto, né? A gente fala, por exemplo, que eles não são miscíveis ou que eles são immiscíveis, tá certo? É o caso de água e óleo, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um líquido mais denso, outro menos denso, o mais denso fica embaixo, o menos denso fica em cima, tá? Então, é o caso, por exemplo, de água e óleo. Água e óleo são immiscíveis, certo?
A água tem uma densidade aproximada de 1 grama por ml. Aqui eu coloquei um óleo de 0,9 gramas por ml. A água é mais densa, então ela fica embaixo. O óleo é menos denso, ele vai ficar em cima, tá certo? E para finalizar, vamos analisar esse seguinte exercício aqui, ó. Qual dos objetos abaixo flutua na água, densidade 1 grama por ml, mas afunda no álcool, densidade 0,8 gramas por ml? Então, como a gente acabou de ver, se eu quero que um objeto flutue na água e a densidade da água é 1 grama por ml, eu preciso de um objeto que tenha uma densidade menor do que a densidade da água, porque aí ele vai flutuar, tá certo? Então, ó, o objeto A tem densidade 0,5, é uma densidade menor do que a densidade da água. Então, nesse caso, né, ele vai flutuar na água. O objeto B, ele tem uma densidade 0,7. 0,7 é uma densidade menor do que a densidade da água. Então, de fato, ele vai flutuar na água. O objeto C, ele vai também flutuar na água. Ele tem 0,9 gramas por ml de densidade, que é menor do que o da água, que é 1 grama por ml, certo? Agora, no caso do D, a densidade é 1,2. Então, 1,2 é maior do que 1. Então, isso significa que o objeto D não flutua na água, ele afunda, tá? Então, isso aqui a gente já descarta. E aqui o E, ele tem 1,4. É o mesmo caso do D. A densidade é maior do que a densidade da água e, portanto, ele não vai flutuar na água. Ele vai afundar na água, ok? Mas o problema, ele quer que flutue na água e afunde no álcool. Aqui o álcool, a gente colocou o álcool aqui de 0,8 gramas por ml, tá? Então, se a gente está falando de um álcool de 0,8 gramas por ml, significa que para afundar no álcool, a densidade tem que ser maior do que a densidade do álcool, que é 0,8, tá? Então, eu preciso encontrar um objeto que tenha uma densidade maior do que 0,8, ok? Então, o objeto A aqui, ele tem uma densidade 0,5. Essa densidade 0,5 é menor do que 0,8. Então, nesse caso do objeto A, ele flutua no álcool, ele não afunda. Então, a gente descarta o objeto A. O objeto B tem uma densidade 0,7. É o mesmo caso. Então, 0,7 é menor do que 0,8. Então, nesse caso, o objeto B flutua no álcool, ele não afunda, tá? E no caso do objeto C, 0,9 é a densidade dele. 0,9 é maior do que 0,8. Então, nesse caso, o objeto C, ele de fato, ele vai afundar no álcool, tá? Então, esse aqui, ó, é o objeto que nós estamos procurando, tá? O objeto C flutua na água, a densidade dele é menor do que a densidade da água, e afunda no álcool, a densidade dele é maior do que a densidade do álcool.